Ciao a tutti, mi chiamo Ana Giulia e eu vou falar um pouco sobre a relação entre Dante Alighieri e Machado de Assis, que é um dos maiores expoentes da literatura clássica brasileira. Quando a literatura de Dante Alighieri chega a Machado de Assis, ele faz algumas coisas com ela, principalmente Divina Comédia, né, com certeza. Ele fez traduções e ele inseriu várias citações do Dante nas produções, nas obras dele. Tanto citações como interpretações dele da escrita do Dante na própria história. Eu vou focar um pouco agora em Dom Casmurro, que é um dos livros, uma das obras que ele mais junta com os pensamentos de Dante e faz citações dele, que é a mais que dá pra ver com maior facilidade. Machado coloca três citações principais no texto dele, falando sobre Dante. Ele usa em vários momentos a noção que Dante cria na história dele, como no início ainda dos poemas de Dante, ele fala sobre o protagonista estar sozinho na escuridão, perdido, com demônio e tudo mais. E aí depois ele vai pela luz, porque ele encontra a Beatriz, que vai caminhar ele por todo o local lá onde Dante descreve. Ele perpassa pelo inferno, pelo purgatório e até chegar no paraíso, né? E o início do capítulo do livro de Dom Casmurro também tem isso, também aparece. O Bentinho inicia, né, o protagonista, que é o próprio narrador, inicia falando sobre ele estar perdido e ter sido enganado e estar na escuridão e precisa de uma luz, precisa ser encontrado, mas que durante a história dele ele não encontrou e, na verdade, ele se manteve na escuridão, o que acontece oposto na história de Dante, né, mas ele faz uma relação muito boa entre as duas obras, entre a obra de Dante e a obra que ele escreve, né. A primeira coisa que aparece na história de Dom Casmurro, que dá pra fazer relação, é a forma como ele enxerga a mulher na história, né? Quando Dante fala sobre as mulheres nos poemas dele, ele descreve em duas situações. Primeiro tem Beatriz, que é aquela idealização de mulher, que vai ser a luz, que vai levar a pessoa pro caminho correto, da divina e pura, que vai manter e que vai carregar a pessoa consigo. E tem, quando ele chega no inferno, e dos duas partes do inferno, ele descreve algumas mulheres nesse espaço. E uma das mulheres que ele fala é sobre mulheres que cometeram adultério. Pessoas que cometeram adultério, mas ele cita mulheres também. E Machado de Assis pega essa citação de mulheres no inferno e tudo mais e traz pro livro dele, pra obra dele, pra falar sobre Capitu, né? Sobre ser uma pessoa do inferno, sobre estar endemoniada. Tanto que tem momentos da história de Machado que ele cita. Ele primeiro fala sobre Beatriz, de Dante, ele fala isso. A saudosa Beatriz, a antiga amada, a mão lhe estende e guia o peregrino. Que é ele falando sobre Dante, ele tá fazendo uma citação direta sobre a história de Dante. E ele fala depois, em outro momento, sobre a Capitu, né? Só que aí é uma relação não muito boa. Ele fala: Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana, oblíquo e dissimulada. Ele tá querendo colocar uma ideia de demonização em Capitu, que é a mesma descrição que Dante usa para mulheres que estão pela luxúria, né? Que estão nesse mundo, que vão pro inferno, que são castigadas, que estão pelo demônio, e é exatamente o que Machado fala, que chama ela de o olhar do demônio, o olhar dado pelo demônio, constrói a ideia de Capitu como uma mulher demonizada. E ele ainda coloca a descrição de cigana, que naquela época onde eles estavam, cigana, tanto na Europa quanto na época onde Machado escrevia, era pessoas que eram má vista, pessoas pagãs, pessoas que estavam fora da religião cristã. Então, toda uma construção somando Dante com a história social, né, daqueles momentos. Essa é a primeira citação. Depois tem mais uma que é quando Machado vai falar sobre Sancha. Ele escreve um capítulo especificamente para falar para Sancha. Que ele achava que estava sendo traído por Capitu, Bentinho achava que ele estava sendo traído por Capitu, e que Sancha estava sendo traída por Escobar. E ele fala exatamente isso. Um dia iremos daqui até a porta do céu, onde nos encontraremos renovados como as plantas novas, como piante novelle, rinovelete de novelle fronde. O resto é em Dante. Ele faz uma citação direta, ele faz uma adaptação dos versos do poema de Dante, né, que é piante novelle, rinovelate de novelle fronde, é um pouco diferente, mas deixa bem claro. Que é quando, na história de Dante, nos poemas de Dante, ele fala sobre quando está no purgatório, de estar perto do céu, ele está revendo os pecados, coisas do tipo, e ele está prestes a chegar ao paraíso. E ele fala, e Machado usa essa parte da história de Dante para poder falar sobre ele e sobre Sancha. Falar que eles passaram por tudo aquilo, passaram por tudo ruim, eles estão sendo traídos e que eles vão conseguir chegar ao céu, e que um dia eles vão se encontrar para fazer isso, para passar pelo purgatório e chegar ao paraíso. Né, que são coisas que o Machado usa para dissuadir o leitor e botar características de mocinho no Bento, né? Tipo, de fazer ele ter argumentos para colocar ele como bom moço, sendo a vítima da situação. E por fim, o Machado de Assis, mais uma vez, ele faz uma relação direta a Dante.
com essa situação, com essa citação aqui. Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas, nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados, do céu conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu. Os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante, mas eu não estou aqui para emendar poetas. Fecha aspas. Ele fala mais uma vez de Dante claramente que ele descreve toda a peregrinação que o personagem de Dante faz, né, pela história, comparando a Bentinho. Só que a diferença maior é que Bentinho tá indo pro inferno junto com Capitu. Tipo assim, as pessoas que estão ao redor, ao invés de ter salvado ele como Beatriz fez com Dante, levaram ele para o inferno. E ele fala essa relação direta com Dante também, que as pessoas que interpretam Dante falam que todas as pessoas que estavam no inferno que ele descreveu eram inimigos dele, que é a frase que ele diz aqui. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, pessoas que passaram por toda essa estrada, chegaram ao céu e estão bem-aventurados, porque conhecem a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno seus inimigos. Eles viram durante todo esse processo os inimigos dele padecendo e tendo que sofrer com as consequências. E essas são as coisas que eu quis falar sobre a relação entre Dante e o Brasil, principalmente na obra de Machado de Assis, que, na minha opinião, é o escritor clássico que mais se inspirou e usou Dante como, vamos dizer, ídolo para escrever. Ele, além de do Casmurro, ele fez referências em várias outras obras dele, mas essa aqui eu acho que tem mais. É isso, grazie, arrivederci.